Em São Paulo, nós temos em nosso estúdio Fernando Kertzmann, que é presidente da Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental. Professor, hoje a associação que o senhor representa apresentou de forma sucinta ou apresentou novamente soluções efetivas que as autoridades deveriam prestar atenção para evitar os piores cenários quando chove forte, eventualmente acima da média histórica, e com o resultado dessas tragédias como a que se abate nesse momento sobre a região metropolitana do Rio. Objetivamente, quais são essas soluções? Olha, hoje nós estamos divulgando uma carta em conjunto da Associação Brasileira de Geologia e Engenharia e a Associação Brasileira de Mecânica de Solos, uma carta orientativa para o governo, para prefeituras, governo federal, no sentido de dizer quais as medidas poderiam ser tomadas para que esse tipo de evento catastrófico, e também no Rio de Janeiro, fossem prevenidos, fossem evitados. Essas medidas vão principalmente na área preventiva, então seria uma cartografia, o mapeamento das áreas que estão em risco, que já estão ocupadas e que as pessoas então estão em iminente risco junto a essas chuvas. A segunda atitude a ser tomada é o treinamento da população, porque eles vão ter que ser levados para lugares, quando forem desalojados, esses lugares têm que estar em condições de receber essa população. Uhum. O senhor falou cartografia e treinamento da população e dizer para onde a população, por exemplo, tem que ir. Como ontem, por exemplo, diziam a população para sair de casa, mas não diziam para onde que a população tinha que ir. E um plano de prevenção teria que dizer isso, né? Eu queria só antes disso, Fernando, mostrar aqui essa revista que é da associação, só para dar uma olhada. Reparem aqui a capa da revista, né, cidades recentes, acidentes recentes, consequências inevitáveis, com interrogação. E dentro aqui da revista, essa revista saiu em março, antes, portanto, desses acidentes, e com uma série de reportagens dizendo como se pode prevenir esse tipo de acidente, esse tipo de consequência que a associação entende que não são consequências inevitáveis, poderiam ser evitadas. E você estava dizendo agora há pouco que com 10% da verba pedida pelo Rio de Janeiro, 370 milhões de reais para reparar, com 10%, algo como 40 milhões de reais, daria para montar um super sistema de prevenção? É verdade. Nós temos hoje no Brasil toda a tecnologia, o conhecimento para se fazer um centro nacional de gerenciamento de riscos. Ou seja, é gerenciar o risco antes do acidente. Hoje no Brasil se gerencia a emergência. Certo. É possível, com recursos de informática, de satélites, que você tenha um trabalho onde as áreas de risco vão estar mapeadas, onde as obras vão estar sendo realizadas e cada chuva que vier nos próximos verões vão estar atingindo menos pessoas. Isso já foi aplicado em uma série de municípios de um caráter pontual e um centro de gerenciamento de risco a nível nacional seria então uma solução para evitar esses problemas que a gente vem vendo todo verão. Professor, antes de fazer a pergunta, um esclarecimento: o helicóptero que estava sobrevoando o bairro de Viçoso Jardim, em Niterói, a pedido dos bombeiros, teve que deixar o local porque o ruído atrapalhava o trabalho de resgate. É importante nesse momento ouvir exatamente para situar onde estão as pessoas a serem resgatadas debaixo dos escombros. Essa comunicação se dá por gritos, por chamados pelos nomes, e o helicóptero, portanto, teve que deixar o local. Também temos a informação de que o secretário de Saúde e Defesa Civil, Sérgio Cortes, está a caminho de Niterói para acompanhar de perto essa operação de resgate. O senhor dizia que o Brasil é uma cultura nossa, age depois que a tragédia ocorre, não é o nosso forte, planejamento, gestão integrada de crise, etc. Agora, nós temos capital humano, nós temos quadros técnicos, nós temos conhecimento, produção de conhecimento nas universidades, nas escolas. Por que, efetivamente, é uma pergunta direta, e eu queria que o senhor fosse muito franco, porque eu imagino que o senhor vai dizer, por que esse capital humano, por que esses recursos não são aproveitados pelas autoridades municipais, estaduais? Por que há esse gap, esse vazio entre quem tem oferta de soluções, quem sabe como fazer, e quem tem o poder de fazer e não utiliza isso? Olha, a resposta para isso não é simples. O governo tem feito algumas ações em São Paulo, no Rio, em Minas, em Recife. Na verdade, a gente estaria com uma situação muito pior se não tivesse tido essas ações pontuais,
mas o que falta é a famosa continuidade. Então, para isso nós defendemos a criação, por exemplo, de um centro de gerenciamento de risco ou de um serviço geológico nacional, para que você tenha, então, os bancos de dados, que você tenha continuidade e que a verba prevista seja devidamente aplicada. Os jornais se cansam de mostrar que se aplica 1%, 2% da verba prevista. Então, o que falta realmente é uma prioridade política para atender essa população que mora em condições subhumanas e de risco permanente. Fernando Kertzmann, por exemplo, além do trabalho das autoridades, é preciso, por exemplo, treinar a população, né? Quer dizer, ensinar para a população algumas regras, etc., e dizer como é que elas devem se comportar. Isso não é muito difícil de fazer. Não é difícil, nós temos cartilhas prontas para isso. Nós, quem é a associação? Associações. E os morros, Sardenberg, em geral, eles não caem de uma vez só, eles dão sinais. Eles trincam, os riachos ficam todos correndo lama, correndo pedras. Nós tivemos informações... Trinco, o que você fala aparece trinca nas casas. Aparece trinca nas casas, as portas não fecham mais, no próprio terreno aparece trincas, degraus. Então tudo isso pode ser treinado a população para perceber esses sinais e ela saber então a quem recorrer, um líder comunitário, alguém da defesa civil, que vai então estar orientando as pessoas quem tem que sair imediatamente e para onde ela tem que ir. O que a gente viu aí na matéria é que os bombeiros são insuficientes, são heróis, mas nem os bombeiros conseguem chegar em certos lugares. Então, a gente defende fortemente um plano de gerenciamento preventivo que vai ter também um enfoque corretivo com as obras emergenciais e, na hora do acidente, as pessoas sabem para onde correr. A ideia é reduzir, nós não vamos conseguir eliminar esse problema no Brasil em curto prazo, infelizmente. Agora, existe exemplos no Brasil de providências assim, planos assim, já feitos? Existem vários planos, essa revista que você mostrou, ela aponta um caso emblemático que foi em Santos, São Paulo, onde teve inúmeros escorregamentos no Monte Serra, na década de 70, e foi feita então tudo que nós falamos aqui foi realizado. Foi feita cartografia, foi feito treinamento, foram feitas medidas de monitoramento, e o que se ouve hoje, graças a Deus, é uma redução gigantesca de eventos e de mortes em Santos. Isso deveria então ser repetido em outros modelos. Tá certo. Nós conversamos com o Fernando Kertzmann, que é o presidente da Associação Brasileira de Geologia, de Engenharia e Ambiental. Fernando Kertzmann, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal das 10. Eu que agradeço a vocês todos pela oportunidade.